Muito bem, agora nesse exato momento estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Cantareira, pelo Facebook da Estilo Web Rádio e também compartilhando aqui no meu perfil pessoal. Está começando agora o Papo Aberto. E hoje nós vamos falar sobre os 467 anos da cidade de São Paulo. Vamos dar uma pincelada histórica sobre a cidade de São Paulo. Eu estou aqui com Franciele Quimelo. Bom dia, eu vou falar boa noite. Bom dia, Fran. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvintes. Tudo bom? Opa, peraí. Só fazer uma coisa aqui diferente. Peraí. Agora sim, pode falar novamente. Bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Alberto? Tudo ótimo. Bom dia, Rafael. Opa, bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Cantareira, da Estilo. Bom dia, Alberto, Franciele. Hoje eu acho que faremos um programa bem bacana, homenageando essa maravilhosa cidade que nós moramos. Pois é, gente. 467 anos que São Paulo faz agora na segunda-feira, dia 25. E também, lembrando que amanhã, dia 24, a Brasilândia também faz aniversário, né? Então, 74 anos de existência do bairro da Vila Brasilândia. Então, fica aí também registrado tanto a cidade quanto esse importante bairro daqui da Zona Norte de São Paulo, onde está localizado a Rádio Cantareira. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar um pouco, então, durante essa hora, sobre o aniversário de São Paulo, um pouco das questões históricas. Vamos falar um pouco sobre a fundação. Quem vai começar? Bom, São Paulo, ele desempenha um papel econômico no Brasil muito importante, a gente sabe disso, né? Mas nós temos que analisar como essa história também começa, né? Não foi fácil, né? Então, para aqueles que não conhecem a história da cidade de São Paulo, né, e os que nasceram há pouco tempo, né, e já estão numa cidade grande, gigantesca, muitas vezes não imaginam, né, as lutas que aconteceram para São Paulo se tornar uma das maiores cidades, né, em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais, né? Mas São Paulo, ela foi fundada lá no século XVI ainda, né? Bem pouco tempo depois do descobrimento, né? Para a história, pouco tempo, 54 anos depois de 1500, né? E naquela época não vinham somente os portugueses querendo explorar a terra, roubar, levar as coisas, né? Vinham também muitos membros da Igreja Católica que tinham a concepção de trazer, né, os seus ritos para cá, né, para o chamado Novo Mundo, né? Aqui havia uma quantidade muito grande, né, de indígenas que possivelmente poderiam se tornar membros do catolicismo. É bom a gente analisar, inclusive, que dentro das disputas políticas da coroa portuguesa, os índios eles poderiam se tornar civilizados. Os índios eles eram selvagens, não conheciam a palavra de Deus, mas eram considerados seres humanos, então poderiam se tornar civilizados, que é uma grande diferença que não se tinha para o negro, né? O negro ele era considerado como se fosse um animal. Portanto, mesmo que se tornasse católico, ainda se dava justa a sua escravidão, né? E São Paulo ele vai ser fundado justamente, né, pelos jesuítas, liderados por dois padres muito famosos. Quem sobe a serra, né, não tem como fugir do padre Manuel da Nóbrega, né, e do José de Anchieta, né? Para ir para a praia você tem que passar, quem está em São Paulo evidentemente, tem que passar por um desses dois, né? Ou pelo Manuel da Nóbrega ou pelo Anchieta, que eram justamente jesuítas. E eles vieram para o Brasil, né, tinham a função de catequizar os índios, né? E eles acabaram indo para regiões diferentes, né? Acabaram vindo parar aqui no litoral paulista, fundaram ali próximo ao litoral alguns lugares que acabaram não dando tão certo e acabaram subindo a serra, né? Porque eles eram muito atacados por indígenas, né? Havia uma problemática muito grande, eles estavam num lugar que não tinha nada. Então não era simplesmente chegar, vou conversar com os índios, tinha que estabelecer contato,
né, e acabaram subindo ali, né, para São Paulo, onde é São Paulo, né, e encontraram um lugar que tinha ar frio, né, um ar considerado frio, temperado, né, e que na visão dos padres parecia a Espanha. Então era um lugar que se aproximava do que eles tinham na Europa, né? E ali eles acabaram fundando ali um acampamento que depois acabou virando uma vila, né? E antes de prosseguir com essa história, né, já para explicar a importância disso, quem vai trazer essa importância é justamente a geografia, né, que vai mostrar ali por que eles escolheram aquele lugar, né? Por quê? E por que, Fran, escolher esse local? Na verdade, a gente, antes de falar sobre a questão da localização e do relevo, só para dar um adendo às questões climáticas, na verdade aqui a gente tem um tropical úmido, um tropical de altitude, não chega a ser um temperado, só uma questão técnica geográfica mesmo. E realmente o clima aqui ele é mais ameno, né? Se você for comparar com as nordestinas, né, por exemplo, que eles chegaram primeiro, aqui é mais ameno o clima, né? Então eles tiveram uma condição muito parecida com uma condição europeia. Quando eles chegam aqui em São Paulo, eles vão chegar numa região mais alta, eles vão sair de uma, né? Eles estão no litoral, eles vão subir 700 metros e vão chegar numa região de Planalto. E aí, o que vai acontecer? Aqui em São Paulo, quando eles chegam aqui, tem muitos rios, né? A gente vai perceber que, primeiro, a localização que eles escolhem ali na região do Pátio do Colégio é uma região mais alta, né? Então, quem conhece ali a região central vai observar o quê? Que o Pátio do Colégio é mais alto. Por que eles escolheram ali? Porque aquela região toda ao entorno era rio. Tinham rios ali. Se você for perceber ali a região do Vale do Anhangabaú, era rio, né? Por que alaga todo ano ali? Porque o rio foi canalizado. E aí o rio ele tenta pegar a região onde ele percorria antes. A margem, né? Exatamente. E aí eles vão ficar ali numa região mais alta, que é próximas do rio, onde se tem a questão da alimentação mais próxima e onde se tem também uma via de transportes. Porque antigamente ali era utilizado para transporte. Então, essa localização geográfica ela foi extremamente importante, né? Inclusive, se você for lá, quem vai na 25 de março desce o quê? Ladeira Porto Geral. Por que ela recebe esse nome? Porque o rio ele chegava até ali. Então, ali era uma região de porto. Então, inclusive tem um documentário muito interessante que se chama Entre Rios, que mostra todo esse processo de habitação e a questão dos rios ali na região central de São Paulo. Mas a ligação geográfica com a histórica é essa. Ali é mais alto, ali é mais seguro, porque não vai ter um problema de inundação. Pois é. Vai lá, Rafael. Isso, muito bom, né? Eu tropeço realmente muitas vezes aí na geografia, né? E vamos lá. O que acontece? Além dessas questões de rios, né? Se você pegar, por exemplo, formação do Egito, da Mesopotâmia, né? Eles sempre faziam isso próximos a rios. Uma coisa básica, fazer agricultura, transporte, entre outras coisas, né? Então, o Egito tinha lá o rio Nilo, né? A Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates, que propiciaram justamente isso. Além dessa questão, o fato de ser um planalto, né? Era muito específico para que não acontecesse o que aconteceu no litoral, deles serem atacados e ninguém vê. Então, eles estavam no lugar alto, eles conseguiam ter uma visão, né, geográfica, espacial muito boa. Uma espécie de um forte, né? Oi? Quase que uma espécie de um forte, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. E aí, evidentemente, que para os inimigos ou para os invasores chegarem, né, eles já podiam se preparar de antemão, e principalmente quando os inimigos chegassem, já estavam também cansados, e eles ali protegidos e descansados, se precisassem lutar, né? É considerado o dia 25 de janeiro, o aniversário de São Paulo, né, a partir de 1554, que foi justamente a primeira missa, né, feita
por Padre Anchieta e Manuel da Nóbrega, e nem preciso dizer que o nome São Paulo, né, é em homenagem a Paulo, né? Então, São Paulo, nós temos aí uma cidade com um nome católico, né? Então, São Paulo, essa é aí o nosso princípio de história. Mas São Paulo, né, uma coisa interessante é que em pouco tempo, né, então foi fundado ali a primeira aldeia, né, vamos dizer assim, em 1554, e em 1560, bem pouco tempo depois, já se tornou uma vila, né? Mas São Paulo tinha problemas também, né? A distância do litoral. Então, qualquer coisa que fosse produzida aqui, não tinha para onde levar, não tinha como escoar, era muito difícil. Então, havia a distância do litoral, que fazia com que São Paulo ficasse isolado comercialmente. Então, muitas outras cidades, né, e principalmente, acho que até Portugal mesmo falava, olha, esse lugar aí não vai dar nada, não vai acontecer nada ali, né? Principalmente porque o nosso solo, ele não atendia às necessidades de exportação colonial, né? Então, se você pega ali a primeira história, né, a exportação do pau-brasil, que é ali, né, justamente no comecinho, e depois o açúcar, né, o açúcar não estava num clima propício para ser plantado em São Paulo. Então, aquilo que era interessante para Portugal não estava em São Paulo. São Paulo era simplesmente uma vila ali, né, que depois acaba virando uma capitania, né, e funcionava muito bem para passagem. Então, os bandeirantes, por exemplo, vão acabar exercendo um papel muito importante, né, no crescimento de São Paulo, na ampliação do território, na busca por metais preciosos e principalmente no aprestamento de indígenas. Então, São Paulo, durante muito tempo, acabou virando ali um lugar de passagem, né? Praticamente 3 séculos, né, nessa questão de sendo passagem, né, para os bandeirantes, né, lugar de descanso. Haviam às vezes muitos confrontos. Os jesuítas chegaram a ser expulsos de São Paulo justamente por conflitos de interesses, né? Então, os jesuítas, eles queriam salvar as almas indígenas e torná-los cristãos, portanto, eles não poderiam ser escravizados. Já quem estava explorando o Brasil queria o oposto, queria que os índios servissem de mão de obra. Então, nós tínhamos ali conflitos de interesses, e por várias vezes, né, esses redutos jesuítas, que abrigavam índios que tinham sido convertidos, né, ao cristianismo, eles acabavam sendo invadidos, né, e os índios eram tomados. Por quê? Porque era mais fácil. Esses índios, eles se tornavam dóceis. Então, São Paulo, durante praticamente 3 séculos, teve essa grande dificuldade. Isso muda quando? Justamente quando nós temos o declínio do açúcar, né? Aí, no meio do caminho, nós temos as invasões holandesas, né? Portugal acabou sendo unido ali junto com a Espanha a partir da morte do rei Dom Sebastião. Então, acontece um monte de coisa e o açúcar deixa de ser o nosso principal produto e surge um outro para substituir, que é o café. E o café acabou mudando justamente aquela questão, né? Porque se adequou muito bem no interior de São Paulo, naquilo que nós chamamos de Oeste Paulista. E aí, justamente quando esse ouro negro, chamado café, começou a se tornar um dos principais produtos e plantado no interior paulista, São Paulo começou a crescer bastante, né? Principalmente e, obviamente, com essa crise. Podemos dizer que, para os fazendeiros de São Paulo, foi uma boa a crise do açúcar, né? Porque trouxe uma proporção muito grande de um outro produto e que alavancou a nossa economia. Mas ainda assim havia uma dificuldade muito grande, que era escoar esses produtos para o litoral. E aí isso foi resolvido com uma ferrovia chamada Ferrovia Santos-Jundiaí, que é muito importante, que a partir daí São Paulo começa a ter uma grande diversidade, né? Outras coisas acontecem no Brasil que vão acabar influenciando nisso, né? Então, mais para frente acontece o fim da escravidão, né? E esses escravos, obviamente, começam a ser substituídos pelos imigrantes, né? Trazendo aí uma grande diversidade cultural, né? Principalmente para o Brasil. E aí São Paulo, ele já entra justamente nessa questão industrial. A partir do fim da escravidão e o fim da
da República, durante o Império, o café já se torna um produto significativo, e São Paulo já se mostra ali como um polo muito grande para o Brasil, né? Mas a partir do fim do Império, nós temos uma soberania específica, né, de São Paulo e Minas, tanto é que esse período republicano, da Primeira República, fica conhecido como o período do café com leite, né, onde nós temos ali os presidentes da República sendo escolhidos entre paulistas e mineiros, né, às vezes alguém do Rio Grande do Sul, né, mas na maioria das vezes, principalmente por uma questão de povoamento, a questão das eleições, né, que eram feitas no Cabresto, mas que acabavam colocando no poder sempre alguém que era cafeicultor. E São Paulo e Minas Gerais eram quem dominavam, principalmente São Paulo. E aí nós temos um princípio, né, de industrialização em São Paulo, justamente por algumas crises que vão ocorrer, né? A Fran vai falar um pouquinho sobre a questão das migrações, né? E depois a gente vai intercalar coisas que eu também vou passar aqui historicamente. Deixa eu só dar um pitaco nessa conversa também. Lembrando que até então, como teve o problema de transporte, como você mesmo mencionou, que aí acabou se criando a estrada de ferro Sorocabana, né, que é a ferrovia Santos Jundiaí, a Sorocabana é outra, né, que acaba fazendo parte ali também, mas até então o transporte até o porto ou vice-versa é feito através de animais, de jumentos, de cavalo e tudo mais. Só que, é claro, demorava meses para poder chegar aqui em cima, aqui em São Paulo. E boa parte da carga acabava se perdendo. E por causa disso, ou estragando, ou até caindo no meio do caminho. E esse foi um problema muito sério que acabou-se criando posteriormente a ferrovia. Pode continuar, Fran. Bom, a gente vai observar todo esse processo que o Rafael falou e tudo mais. É claro que para a geografia os processos históricos eles são extremamente importantes, né? Então a gente vai observar o quê? Quando se tem essa crise do café, que o Rafael citou, se tinha muito dinheiro acumulado aqui por conta do café. Alguns cafeicultores eles chegaram a insistir no café e alguns outros eles acabaram investindo na industrialização. Lembrando que antes disso a gente vai observar uma migração muito forte dos italianos para cá, né? Inclusive aqui em São Paulo a gente tem bairros como Bexiga, como Brás, como a própria Moca, que são bairros que têm uma descendência italiana ali muito forte, até hoje culturalmente falando. E esses italianos já tinham vivenciado lá na Europa o processo industrial. Então, quando a indústria chegou aqui em São Paulo, a partir de investimentos que vieram do café, o café também proporcionou aqui mão de obra para essa indústria, porque eles já tinham conhecido a industrialização lá. E aí São Paulo acabou crescendo muito a partir desse processo industrial, só que ele também precisava crescer as suas estruturas. Ele precisava crescer numa construção civil. E a gente vai observar a partir daí uma vinda muito forte dos nordestinos para cá. Quem construiu São Paulo foram os nordestinos, tá? A gente observa que se tem uma xenofobia muito forte, que é um preconceito contra o nordestino aqui em São Paulo, mas eles construíram São Paulo. Se eles estão aqui, a gente vê essas estruturas de construção, foi graças a eles. Então, a gente vai observar uma construção civil muito forte, e aí a gente vai observar uma geração de empregos muito forte. E aí, a gente explica o crescimento da urbanização também aqui em São Paulo. Porque se a gente tem muitos empregos, a gente também vai ter um contingente de pessoas maior. E o que vai acontecer? São Paulo vai crescer de uma forma extremamente desordenada. A gente vai observar que as regiões periféricas, elas têm cada vez uma menor visualização governamental, e as regiões periféricas, elas vão sofrer de infraestrutura, de esgoto, de água tratada, de moradia. Onde estão as moradias mais vulneráveis aqui em São Paulo? São nas regiões periféricas. Então,
a gente vai observar tudo isso a partir desse grande crescimento. Porque o que vai acontecer? A gente o Rafael citou aqui a questão da região central de São Paulo. Mas e esse crescimento? Então, o que vai acontecer? São Paulo vai ficar pequena, essa região central. As pessoas que têm menos dinheiro, elas não vão conseguir sobreviver ali. E aí elas vão para as regiões em volta. A princípio... E aí vem da ponte para cá, né? Exatamente. A princípio, eles não vão chegar em Cidade de Tiradentes, por exemplo, na Brasilândia. Mas eles vão para as regiões em volta ali. Eles vão sair da região central, eles vão para um Bexiga, para um Brás, para uma Moca. Posteriormente, eles vão para as regiões mais periféricas, até as regiões que a gente conhece hoje. Jardim Ângela, Brasilândia, Itaim Paulista, né? Falando de todas as regiões. E aí se dá por conta desse grande crescimento, né? Que se deu aqui em São Paulo. Da urbanização aqui. E a partir disso, né, porque os contextos, os problemas, os contextos históricos estão acontecendo todos ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo que a gente tem esse crescimento da urbanização e as pessoas que vão para as regiões mais periféricas, a gente também tem as escolhas dos nossos administradores, dos nossos governantes, dos engenheiros e por aí vai. Então, a gente vai observar que, paralelo a isso, a gente também tem as vias de transporte que estão sendo construídas. Qual foi o critério utilizado para esse sistema de transporte que, caoticamente, existe até hoje? Quando foi se analisada uma forma de fazer o sistema de transportes aqui em São Paulo, a gente vai observar que eles vão fazer a partir de um reflexo europeu. Então, eles o que aconteceu ali na Europa? Vamos ver o que aconteceu para a gente construir aqui em São Paulo. O que vai acontecer? Eles vão começar a construir as rodovias. Por quê? Por conta de uma exigência das automobilísticas. Então, as indústrias de carro falam assim, a gente precisa vender carro. Como que eu vou vender carro se aí não tem via de transporte para eles? E o que vai acontecer? O que aconteceu na Europa? Antes da construção das rodovias, se foram feitas as hidrovias bem estruturadas, depois as ferrovias bem estruturadas, para depois se pensar numa rodovia. E aqui em São Paulo se queimaram essas etapas. Eles já pularam para uma rodovia, por quê? Porque se tinha necessidade de vender carro. E aí, isso também vai explicar o porquê o nosso sistema de transporte aqui é tão ruim. Porque antes de fazer as rodovias, se tinha a necessidade de se fazer as hidrovias e as ferrovias. A gente sabe que São Paulo tem um sistema hidroviário fantástico. Né? Se a gente for pegar todos os rios que nós temos aqui, porque a gente sabe muito do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, mas esses córregos que chegam até lá, se a gente for pegar ali na região do Anhangabaú, que a gente citou anteriormente, eram para ser sistemas extremamente interessantes, complexos e completos. Só que, para vender carros, se canalizou, né? Se canalizaram esses córregos, esses rios, e aí a gente vive num sistema caótico, que dificilmente dá para ser revertido, né? E aí, paralelo a isso, porque é muito interessante, porque a gente vai observar que para eu fazer uma marginal Tietê, eu preciso retificar o rio. O que isso significa? O rio Tietê não tinha aquele formato que a gente vê na marginal. Ele tinha um formato que a gente chama de ser um rio meândrico. O que é isso? Ele era um rio em curvas. Ele não era um rio reto. Para fazer a marginal ali, precisou fazer um processo de retificação. E quando eles fazem isso, a gente vai ver outro problema, que é as enchentes. Porque o rio ocupa uma área muito maior do que ele ocupa ali naquela retificação que foi feita. Então, por que tem enchente ali no Rio Tietê? Provavelmente esse verão a gente vai observar de novo isso, que aconteceu no começo de 2020. Não sei se vocês lembram, mas teve um caos aqui em São Paulo, acho que foi no mês de fevereiro, se eu não me engano,
teve um caos muito grande. As pessoas elas não conseguiram trabalhar, muitas perderam carros porque a marginal encheu e ninguém conseguia passar por ali. Ou então quem estava acabou sofrendo as consequências de estar ali. Então, os problemas urbanos eles estão todos correlacionados, né? Então, a partir de uma escolha feita ali no Rio Tietê da retificação, também tem esses problemas. Aí você vai observar, mas eles falam para não jogar lixo no rio. Realmente, não pode jogar lixo no rio, porque ele vai ocupar o espaço da água. Mas o primeiro problema ali foi de construção civil. Foi da construção da própria Marginal Tietê. Então, a gente vai observar uma interligação desses problemas urbanos. Quer falar alguma coisa? É muito interessante ouvir. Deixa eu só falar rapidinho, Rafael. Você está falando sobre o caso da construção da rodovia. A primeira construída em 47 foi a Anchieta, né? E em 48 foi criado a Anhanguera, trecho Jundiaí-São Paulo. Só para, que nem você falou, para poder começar a ter essa circulação de veículos para poder ter a venda. E é isso. Pode falar, Rafael. É muito interessante ouvir a Fran falar sobre esses assuntos, porque às vezes complementa, né? E aí, de repente, quem está ouvindo deve estar falando, mas por que queimaram etapas, né? Vamos tentar entender. O Brasil, ele sempre está atrasado, né? Então, eu nem vou citar aqui, acho que hoje nem é um momento bom para a gente citar o que está acontecendo na vacinação, mas a gente sempre está atrasado. Sempre que acontecem as coisas primeiro lá fora, depois aqui. A própria Revolução Industrial, né, aconteceu... Quando já estava acontecendo a segunda lá fora, é que estava acontecendo a primeira aqui dentro, e olhe lá. Então, por exemplo, por que atrasa? Porque a primeira Revolução Industrial, então as questões da Inglaterra, por exemplo, eles ainda não tinham automóveis, então eles investiram em hidrovias, né? Eles ainda não tinham automóveis, investiram em ferrovias, né? E aqui em São Paulo, quando eles começaram a pensar em investir em hidrovias, já tinha o automóvel. Então o automóvel era uma coisa que era sinônimo de progresso lá na Europa, já. E aí alguém falou, não, o que está na moda agora é rodovia. E aí a gente não tinha feito nada. E aí os políticos, né, e se eu não me engano é o Prestes Maia, né? O Prestes Maia, ele era um cara extremamente envolvido com essa questão da industrialização. E ele falou, não, nós queremos fazer igual a Inglaterra, igual aos países europeus. Só que ele queria fazer igual os países europeus estavam fazendo na época, e não o processo histórico em que os europeus tinham passado. Nós queríamos queimar etapas. A gente não vê isso só no Júlio Prestes. Outros governantes, outros presidentes também fizeram isso, né? Basta ver o discurso do próprio Juscelino Kubitschek, fazer o Brasil progredir 50 anos em 5. Né? Isso é inviável. Né, seria o necessário. E São Paulo, né, nesse caso, ele acaba progredindo para essa questão industrial justamente pela crise do café, né, e a crise do café acontece ali a partir de 1914, já se percebe um pouco, mas ela se dá em 29. Né, nós tínhamos ali o período da República, né, a República Velha, diga-se de passagem, e que os governantes, né, os presidentes, eles eram eleitos entre os cafeicultores. Então, ele sempre atendia os interesses. E aí a gente tem um declínio do café muito grande, por conta da guerra, outros fatores, e os industriais, eles não eram tão utilizados, não eram tão representados. E com o declínio do café, possibilita a industrialização. Né? E aí, em 29, quando nós temos também a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né, praticamente é uma falência. E nessa falência, o Brasil ele acaba chegando um governante que é diferente, que é o Getúlio Vargas, né, que ele acaba entrando justamente porque São Paulo quis colocar um candidato próprio quando era a vez de Minas Gerais. Então, o Washington Luiz, ele deveria indicar um mineiro, ele passa por cima disso e indica o Júlio Prestes. E o Júlio Prestes, ele acaba criando um conflito ali, né, na qual Minas Gerais se separa de São Paulo e vai se aliar ao Rio Grande do Sul, formando ali um partido meio liberal, né, um partido liberal, na qual traz Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas justamente chega com a promessa de industrializar, né, o Brasil, justamente lutar contra os cafeicultores. E aí é uma luta particularmente nacional, né, e que é muito importante, visto que estamos falando da história de São Paulo,
comentar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, que é significativa, né? Mostra ali o poder de São Paulo. Aí você vai falar, mas São Paulo em 32 foi derrotado pelo governo federal, né? Sim, São Paulo foi derrotado, mas conseguiu impor que tivéssemos o nosso próprio governador, né? Fomos derrotados pelas tropas, mas o governo federal acatou o fato de São Paulo poder nomear o seu próprio governador e, principalmente, né, a questão de convocar novas eleições, né? Então, São Paulo perdeu a guerra, mas praticamente venceu ali uma batalha significativa a longo prazo, né? E embora Getúlio Vargas continuasse no poder, a gente percebe que a partir de 29, a industrialização de São Paulo e a industrialização de uma forma geral começa a mover o país muito mais do que o café. É onde abre, né, essa grande possibilidade que a Fran estava falando, do Brasil e principalmente São Paulo se tornar, né, uma grande potência, né? E aí nós temos, justamente a partir da migração, né, a construção de uma São Paulo com uma diversidade cultural muito grande, né, com uma característica que é muito importante, porque cada cultura traz um pouquinho de si. Nós vamos começar a ter a partir da industrialização, e principalmente porque essas pessoas que vieram para cá e já tinham passado por esse processo industrial que a Fran falou, elas não eram tão inocentes assim. Elas já tinham passado por um processo industrial, sabiam que era uma exploração. Então, os italianos, por exemplo, eles trazem aqui para São Paulo o anarquismo, as ideias, né, que são contidas ali do comunismo, né, de uma luta de classes muito bem definidas, né? E você tem a construção justamente dessa expansão também, né, nos entornos, né, e dos bairros, que são muitas vezes específicos. A Moca, um bairro italiano, né, extremamente italiano, as próprias estações de trem, né, sendo construídas ali para facilitar o transporte, né, do proletário, né, e São Paulo ele vai se modificando e automaticamente, sem correr nenhum risco histórico, a partir do momento que São Paulo se modifica, claramente se modifica o Brasil também, né? Então, São Paulo, dentro dessa nação, um estado, se torna um estado extremamente importante, né? Uma população muito grande, né? Uma indústria importantíssima, né? Mesmo que de forma errada, com um transporte que acaba atendendo às necessidades industriais, é claro, não da população, né? Mas, infelizmente, também existem as problemáticas, né? Nós temos aí os bairros nobres, né? Os bairros que são ali para os ricos, de fato, e chamar atenção para um específico, Higienópolis, né? Que tem ali uma conotação específica, né, de colocar ali as pessoas que, em tese, abrigariam um patamar melhor do que outras, né, fazendo de fato uma separação, né, entre aqueles, até mesmo parece uma coisa aristocrática, aqueles que são melhores, aqueles que são mais ricos, separados, né, e São Paulo acaba virando tudo isso. Evidentemente que São Paulo é linda, São Paulo é maravilhosa, São Paulo nos abriga, mas nós não podemos também, né, analisar as problemáticas. Né, e acho que a gente poderia usar esse espaço de tempo que ainda nos resta para falar sobre essas questões, né, os problemas que nós temos hoje, né, porque o passado serve para entender o presente, mas aí outras discussões referentes a isso, né, como Cracolândia, né, como, por exemplo, a infraestrutura que não é para todos. Então, veja bem, a gente fala aqui de uma São Paulo muito grande, mas que ainda tem problema. Como é que uma cidade como São Paulo ainda tem problema de saneamento básico? Quantos por cento da população ainda não tem acesso à água potável? A questão do desemprego em São Paulo, né? Nós tivemos aí eleições municipais, por exemplo, né? E a gente vê falta de creche, a gente vê falta do que é necessário, né? E São Paulo não é uma cidade pobre, né? Se você olhar o imposto, eu vou até fazer uma aspas, o impostor, né, o impostômetro de São Paulo, né, a gente analisa que há uma injustiça social muito grande, né, então a gente tem que analisar o como São Paulo cresceu, qual é a grandeza de São Paulo, mas temos que analisar também, né, o que São Paulo ainda pode melhorar, né,
por aí vai. Rapaz, é muita informação, mas que nem você falou, a luta, a desigualdade, infelizmente, ainda é tamanha, né? Vou dar uma tocada histórica aqui também sobre o bairro da Brasilândia, vou só falar um pouco sobre ele, que o bairro da Brasilândia, na década de 30, alguns sítios e chácaras de cana-de-açúcar foram se transformando em núcleos residenciais. Na zona norte da cidade de São Paulo, o crescimento de sua ocupação veio a formar um bairro denominado Brasilândia. Na época, o comerciante Brasílio Simões liderou a comunidade para a construção da igreja de Santo Antônio, hoje muito conhecida no bairro, em substituição à antiga capela existente. Por isso, o comerciante teve o seu nome empregado na denominação do bairro em reconhecimento ao feito. O bairro também recebeu um grande fluxo de imigrantes do Nordeste que fugiam da seca em seus estados nas décadas de 50 e 60, além de famílias vindas do interior do estado em busca de oportunidades de trabalho. A Brasilândia foi loteada em 46 pela família Bonilha, que era proprietária de uma grande olaria na região. Embora não fossem dotados de qualquer infraestrutura, os terrenos eram adquiridos com grandes facilidades de pagamento, inclusive com doação de tijolos para estimular a construção de casas. Outro elemento que teve na região, entre várias também, que assim, culturalmente falando, a escola de samba, por exemplo, Rosas de Ouro, surgiu na Vila Brasilândia e hoje ela está localizada a sua sede ao lado da ponte da Freguesia do Ó, mas também como uma questão de logística por causa do carnaval. Mas, sempre que se fala no Rosas de Ouro, por exemplo, acaba se levando a Vila Brasilândia e não a Freguesia do Ó. Então, isso é um pitaco também sobre a Vila Brasilândia, que amanhã completa mais um ano de vida. Franciele, Rafael, quer falar mais alguma coisa sobre outros assuntos relacionados ao tema de São Paulo? Fique à vontade. A gente vai observar, não, só complementando aí o que o Rafael falou, né, sobre o processo industrial, que realmente na Europa foi no século XVIII, 1700 e alguma coisa, que iniciou o processo de industrialização, depois nos Estados Unidos foi no século XIX, e a industrialização ela só vai chegar aqui no século XX pronta, praticamente pronta. E aí o que vai acontecer? Isso vai refletir no que a nossa industrialização é hoje, que é muito dependente de tecnologia estrangeira, de todos esses processos, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de gerar a nossa própria tecnologia, porque a gente não participou de todo esse processo industrial, né? A gente observa que o Brasil não tem muita indústria. O Brasil não tem indústria, por exemplo, automobilística, né? Então a gente depende, todos os carros que tem aqui são carros de marcas importadas, né? Mas enfim, e aí a gente vai perceber um crescimento muito grande de São Paulo, como a gente falou sobre a questão das vias, né, a partir de Prestes Maia. A gente vai observar hoje que muito recentemente a construção do Rodoanel, a gente não pode esquecer de falar dele, porque ele é muito importante, apesar de todos os impasses ambientais que se teve ali na região, inclusive da Serra da Cantareira e tudo mais, mas isso a gente pode deixar para um outro programa para a gente falar sobre isso. Mas ele é muito importante como um sistema de transportes ali, porque ele faz a interligação entre várias vias que vão para vários lugares do país, né? Então ele tem uma importância muito grande. E só para a gente terminar de falar um pouco aí de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, não só do Brasil, ele tem uma importância mundial, tá? São Paulo é uma região que a gente chama, dentro da hierarquia urbana, é uma região de metrópole, então a cidade de São Paulo ela é muito importante para os municípios que estão em volta dela, né? A gente vai observar a região metropolitana de São Paulo. Quantas pessoas de Guarulhos vêm trabalhar em São Paulo? Quantas pessoas de São Bernardo, de Osasco, vêm trabalhar aqui em São Paulo? Porque se tem uma geração de empregos maior. Então, ela tem essa importância muito grande, né? A gente fala que São Paulo é uma megalópole. Por quê? Porque ela é uma região que também se tem uma interligação com regiões metropolitanas de outros estados, que nem uma muito famosa é a ligação ali da região de megalópole entre São Paulo e Rio de Janeiro,
né? A gente vai observar que o estado de São Paulo também tem outras regiões metropolitanas. Então, tem a região metropolitana ali da Baixada Santista, tem a região metropolitana ali de Ribeirão Preto. Então, que tem uma necessidade de uma comunicação entre elas. De uma forma hierárquica, São Paulo é maior, é mais forte, tem mais dinheiro, mas elas se comunicam entre si também, né? São Paulo também é uma mega cidade. O que isso significa? Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, né? A gente tem aí cerca de entre 12 e 13 milhões de habitantes aqui em São Paulo, é muita gente, né? Inclusive, sobre a questão das vacinas, né? As pessoas elas podem ter se perguntado, por que mais de 1 milhão de doses daquelas 6 milhões ficaram aqui em São Paulo? Porque São Paulo tem uma concentração de pessoas muito grande, né? É a maior cidade do país, é o maior estado, né? Quando a gente fala da questão do estado, é o maior estado em número de população, né? Cerca de 40 milhões de pessoas, se a gente for falar do estado. Então foi por isso que essas doses ficaram aqui, né? E ela também é uma cidade global. Isso significa que ela tem uma comunicação muito forte com outros países, com outras cidades globais. Então, a gente tem uma maior dificuldade para ir para Rondônia, por exemplo, do que ir para Nova York, daqui de São Paulo, né? Então, ela tem uma interligação internacional muito forte, por conta dessas relações econômicas, por conta desse crescimento que se teve aqui, a cidade. Então, é muito interessante quando a gente fala de São Paulo, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da cidade de São Paulo. Eu ouço pessoas falando, porque se eu pudesse, eu ia embora de São Paulo e tal. Eu não penso assim, eu gosto muito daqui, da dinâmica, das questões. É claro que tem os seus problemas sociais, tem os seus problemas ambientais, de transporte, enfim, mas é uma cidade muito promissora, que tem uma tendência de crescimento e de melhora, né? A gente acaba observando isso. Eu tenho muita esperança, né, sobre essa questão de melhoria social e essa questão de melhoria ambiental e de transporte aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que não é um trabalho muito, muito fácil, né? Se a gente for observar a partir dos governos que se tiveram na prefeitura, que não, em alguns termos, não se foram prioridade aqui na cidade. Se vocês observarem onde são feitas as melhorias, onde se tem um processo até cultural de maiores investimentos, não são nas áreas periféricas, não são nas áreas mais pobres, e a gente está falando que essas regiões periféricas, elas são mais populosas também, né? A maior parte da população vive nessa região periférica e que se tem uma dificuldade ainda muito grande, né? A gente chegou até a falar em algum dos programas anteriores sobre as questões políticas, né? De eleições, quando a gente falou sobre a eleição aqui na cidade de São Paulo. E eu ainda tenho esperança, inclusive, da população saber votar, né? Porque se a gente coloca qualquer pessoa ali, não vai ter melhoria na região periférica, né? A gente observa uma defesa de próprios interesses, um investimento em alguns outros fatores. Se a gente for observar onde estão os melhores hospitais de São Paulo, estão nas regiões nobres. Onde se tem o maior acesso à cultura em São Paulo, são nas regiões mais nobres. Então a gente tem que começar a aprender a fazer um processo de cobrança, né, dos nossos políticos também, para que se haja uma melhoria nas regiões periféricas. Principalmente quando se fala... Desculpa. Principalmente quando a gente fala sobre essa questão de periferia, e aí eu vou citar especificamente a Brasilândia, né, onde principalmente está situada essa rádio, né, e a gente percebe que a Rádio Cantareira é um espaço, né, onde a gente pode falar sem medo, e principalmente abordar esses assuntos de uma forma totalmente livre, né, e que o que acontece, né? Nós vivemos um período político em que os que são eleitos, né, eles só procuram esses bairros pobres
né, como a Brasilândia, por exemplo, que na verdade não é pobre cultural, né, não é pobre de população, mas é uma questão financeira difícil, e que os políticos sabem onde estão as pessoas, e aí quando chega a eleição, onde eles vão? Para os bairros populosos. E onde estão esses bairros populosos? Né? Justamente as periferias. E aí eles chegam prometendo mundos e fundos, e aí os investimentos realmente são feitos em outros lugares. Né? Então, nós temos aqui em São Paulo mesmo, linhas de metrô que levam nada a lugar nenhum, né? Que foram feitas para os ricos se locomoverem entre bairros ricos, né? E que não atendem muitas vezes as necessidades das pessoas. Isso é uma coisa muito interessante da gente analisar, né? E o como a gente precisa também lutar, né? A Fran quer falar alguma coisa? Como a gente também precisa lutar. Só para finalizar, ela citou aqui a questão das automobilísticas. Nós tínhamos a Amaral Gurgel, né? Mas que não teve nenhum tipo de patrocínio do governo. Né? O governo praticamente destruiu a Amaral Gurgel, que era uma montadora de carros brasileira, genuinamente, né? E o governo destruiu tudo isso. Então, vou passar a palavra para a Fran e depois eu complemento aqui. Não teve nenhum incentivo fiscal, né? Não teve nenhum incentivo fiscal do governo realmente, Amaral Gurgel, aí as que vieram acabaram tendo e aí gerou um problema. Mas falando sobre... É muito interessante também, porque a gente lembra, num passado não muito distante, que se foram inauguradas algumas estações em regiões mais nobres e que os moradores daquela região foram contra. Região de Gianópolis, né, que você falou, por exemplo, os moradores lá foram contra, porque eles tiveram o pensamento de que os pobres chegariam até lá a partir do transporte público. Então é uma via de mão dupla. A gente observa nos... Eles falaram que o bairro é de gente diferenciada. Foi essa palavra que foi mencionada. Tanto é que, posteriormente, fizeram, o pessoal daqui da Quebrada, fizeram lá no local um churrasco de gente diferenciada. Que eles se consideraram, não o pessoal de lá. Aqui nós somos pessoas diferenciadas, graças a Deus. Se a gente fosse igual a eles, ou se eles fossem igual a gente, não teria graça nenhuma nesse mundo, né? O que a gente discute são igualdades. E desculpa só te cortar, mas assim, você falou, Rafael, do nada ao lugar nenhum do metrô. Eu acho que não é nem isso. Tem estações de metrô que eu acho que não sei para que existe. Né? Algumas específicas, né? Você vê lá, se você ficar o dia todo, se chegar a ter 1.000 pessoas que circulam naquela estação, tanto de metrô quanto de trem, é muito. A linha Lilás, né? A linha Lilás mesmo, por exemplo. Tem pontos ali que realmente precisa. Santo Amaro ali, porque pega o pessoal do Capão Redondo, pega o pessoal da Zona Oeste e transporta para as pessoas da Zona Sul. Mas tem estações que você olha assim, para que essa estação está aqui? Precisaria realmente dessa estação? Esse é o problema. Pode continuar, Fran. Inclusive, citando aí o exemplo que você deu, também tiveram os famosos rolezinhos, né? Em alguns shoppings mais nobres. Eu vou dar uma experiência pessoal aqui. Eu sou da Zona Leste, eu não sou aqui da Zona Norte, né? Eu sou nascida e criada no Itaim Paulista, extremo leste, assim, perto de Itacoaxetuba. Você tem uma noção. Eu sofri muito na época que eu comecei a trabalhar, porque eu ficava 2 horas dentro de um transporte público para ir, 2 horas para voltar. Isso de maneira otimista. Isso de maneira otimista. Tinha dias que era o caos. Dia de chuva, cuspiu na linha do trem, já era, né? Enfim, já acabou, enfim. E aí a gente observa que quando teve esse movimento... Aliás, né, eu vou voltar a minha história aqui. Meu primeiro emprego foi de office girl. Lá no centro, fazia uns serviços. E eu trabalhava numa imobiliária. E tinha os serviços lá pro lado mais nobre, né? Então, shopping Jardim Sul, eu tive que fazer serviços lá, enfim. E eu me sentia mal de entrar no shopping. Porque as pessoas, a gente tem cara de pobre mesmo, né? E aí a gente entra, as pessoas elas ficam te olhando, te encarando, né? É uma discrepância muito grande, porque você entra, as pessoas estão falando inglês dentro do shopping. As pessoas estão dialogando, conversando em inglês. Olha a diferença social que se existe. A distância social que se existe aqui em São Paulo. Né? É incrível isso. Infelizmente, a gente observa esses processos ainda aqui.
Deixa eu dar um exemplo meu, então, já que você está falando de exemplo seu. Eu estava num shopping que, assim, aqui na região da Barra Funda tem 2 grandes shoppings. Um que é mais povão e outro que é mais classe média. A gente fala dessa linguagem que o pessoal entende. E eu estava no shopping mais voltado à classe média, que é o Bourbon, né? E dentro desse shopping tem um supermercado. Caro pra caramba esse mercado é. Não sei se vocês já foram nesse mercado. Mas o supermercado caro. Beleza. Eu tava andando com a minha esposa lá dentro, eu querendo alguma coisa assim. Vamos no mercado comprar alguma coisa que é mais barato. Mas você não achava nada barato nesse mercado. Eu falei, não, tá caro, tá caro, tá caro. E o pessoal já começou a olhar pra mim assim no mercado, né? Daqui a pouco eu comentei, pior que soltei a voz num corredor que estava bem cheio. Eu falei pra minha esposa, não tem nada para pobre nesse supermercado? Meu, pra que eu abri a boca? Pra que eu abri a minha boca? O pessoal olhou pra mim, ó, saí rapidinho dali onde eu tava. Daqui a pouco você é expulso do shopping desse jeito. Pode continuar. É engraçado porque quando a população mais pobre ela toma alguns espaços que são públicos. Se você falar pra mim, eu fui no Shopping Jardim Sul, se você foi no Bourbon, é um espaço público, mas é o que a gente chama de o enclave ali é muito grande, a diferença social, a barreira social ali é tão grande que o espaço é público, mas a sua condição social se transforma numa barreira. Né? A gente observou isso ali também. Qual é o nome daquele shopping que tem ali pro lado depois da Consolação? É Raposo? Eu não lembro. Tem um shopping mais nobre ali para os lados de lá. E eu não sei se vocês lembram, mas chegou a ter uma excursão de uma escola de uma cidade mais pobre do interior para lá. E as crianças elas foram maltratadas dentro do shopping. Né? Enfim, é um negócio tremendo. Assim, se você for pensar, é um negócio horrível. Né? Você não poder ocupar um espaço por conta da sua condição social. E às vezes não é pelo fato de... Porque a gente observa isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é uma condição totalmente diferente. As pessoas, elas ocupam os espaços. O mesmo restaurante onde um granfino, vamos dizer assim, frequenta, uma pessoa com uma condição menor, ela também pode frequentar e ela não vai ser visualizada de uma maneira diferente. Nem tratada de uma maneira diferente. E outra coisa que é muito incrível é que quando a gente fala sobre quem realmente trabalha nesses lugares mais nobres são pessoas mais pobres realmente, e que essas mesmas pessoas pobres que trabalham nesses shoppings, elas acabam tendo um processo de visualização, elas acabam achando errado as pessoas pobres frequentarem esses espaços. Então, o processo de lavagem cerebral, vamos dizer assim, ele é tão eficaz que as próprias pessoas que são do mesmo núcleo, elas acabam achando errado. Pois é. Olha, o shopping que você está mencionando foi o JK. Né? Isso. Olha, esse shopping também é um pouco chatinho as coisas de lá, né? Mas, assim, tô falando de preço. Ai, gente, tem certos produtos que você olha os preços lá e você, será que a procedência é boa? Não vou comprar, não. Se fosse mais caro, eu até comprava. Mas deixa pra lá. Gente, deu o nosso horário, né? Vocês viram que sobre coisas de desigualdade a gente vai falando em outros temas aqui. Mas você vê também como que chegou parte da nossa história de São Paulo até aqui, né? Rafael, quero agradecer a sua participação no Papo Aberto de hoje. Suas considerações finais? Eu que agradeço o espaço é muito legal. Provavelmente o Papo Aberto acho que já está virando um programa semanal, né? Acho que em breve vamos fazer isso, né? Já estamos no meio do processo, né? E é muito bacana, principalmente conversar sobre esses assuntos que são específicos ao nosso cotidiano, né? Principalmente entender como chegamos a essa condição, né? É muito importante, é muito bacana, né? Muito bem, Fran, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, eu que agradeço o lugar de fala, e foi o que eu falei na semana passada, né? Esse tempo tá ficando curto, esse tempo de 1 hora aí. Muito obrigada pelo ouvido, pela paciência, pela audiência, obrigada pela oportunidade. Muito bem, para você que está ouvindo nas duas emissoras, tanto na Estilo quanto na Cantareira, você vai ficar agora com a sua programação normal diária. Nós voltamos com o Papo Aberto na próxima semana, se Deus quiser, sábado que vem estamos aí.
Lembrando que segunda-feira, às 8h30 da noite, temos o X da Questão. Outro programa também que já estreou essa semana na Cantareira, que é apresentado por mim, tem a participação de Rafael Norberto, do Rafael... Rafael não, me ajuda aí, Rafael. Bruno Gouveia, Felipe Tauil, Rafael Norberto e a apresentação Alberto dos Anjos. Beleza, um grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.